Oi, esse é o 18º vídeo do Veda 2017 e hoje a resenha do livro A Fúria dos Reis, livro 2 de As Crônicas de Gelo e Fogo. Continuação de trilogia ou saga literária contém spoiler, então já estão avisados. A Fúria dos Reis se refere àquela guerra civil que começou lá no livro anterior, mais ou menos da metade do livro para frente, e que aqui no segundo livro recebeu uma nova denominação, a Guerra dos Cinco Reis. Que reis são esses? 3 da família Baratheon, o Stannis Baratheon, o Renly Baratheon e o jovem Joffrey Baratheon. E também mais 2, o Balon Greyjoy, das Ilhas de Ferro, e o Robb Stark, que foi proclamado Rei do Norte lá no finalzinho do primeiro livro. Por parte do Stark, obviamente, o motivo é que no livro anterior, seu pai Eddard Stark foi feito prisioneiro e ele resolveu se revoltar contra a coroa. No caso de Balon Greyjoy, ele aproveitou mais uma chance de se rebelar contra o governo de Porto Real. E claro, entre os 3 Baratheon, é uma briga de família para saber qual dos 3 fica com o Trono de Ferro, já que o rei Robert morreu no livro anterior. Bom, e se é uma briga de reis, com certeza o foco do livro continua sendo político. Talvez não seja muito percebido porque há muitas batalhas nesse livro, ou seja, muita ação é apresentada, mas no fundo ainda continua com o mesmo espírito do anterior. As intrigas políticas são importantes, as intrigas de bastidores, inclusive. Além dos poderosos 5 reis, há aquelas pessoas também poderosas, uma segunda linha, que parece que são apenas meras peças de jogo, mas têm tanto poder quanto eles, como por exemplo o Mindinho ou o Aranha. Mas toda essa briga acontece em Westeros, e enquanto isso, lá do outro lado do Mar Estreito, Daenerys surgiu das cinzas e com 3 dragões sobre os ombros. Ela começa a ser poderosa como uma Khaleesi, não tem todo o exército que o seu Khal Drogo tinha, mas ela tem a força daqueles bebês dragões que acabaram de nascer. Ela então caminha com os remanescentes do seu grupo pelo Mar Verde até encontrar a cidade de Qarth. E ali ela tem um primeiro contato entre um poder local e o interesse sobre ela. De um modo geral, a história de Daenerys baixa um pouco em comparação com o primeiro livro. Lá era muito mais interessante. Pensando na grande importância da Mãe dos Dragões, vem uma questão interessante. Quem de fato é o protagonista dessa saga? Se lá no primeiro livro a gente pensava que era o Eddard Stark, bom, não era, né? Ele morreu, né? Então a gente pode pensar que é a família Stark. Pode ser, mas qual é a conexão da Daenerys, que é uma Targaryen, com esses Starks? Não dá para saber. Talvez seja interessante pensar que o verdadeiro protagonista das crônicas seja Westeros, seja todo o reino, ou talvez até o Trono de Ferro seja o protagonista, porque a gente percebe que as pessoas são indispensáveis na história. A gente se envolve com cada uma das histórias, mas a gente não pode se apegar, porque as pessoas vão morrendo. Ou, como aprendemos acompanhando a história da Arya, todos os homens devem morrer. Se todos os homens devem morrer, então é a Terra que é importante. Se pessoas não são importantes, vamos falar então dos pontos de vista. Temos mais 2. De Theon Greyjoy, filho do Balon Greyjoy, um dos reis rebelados, e também de Davos Seawolf, que é a mão direita do Stannis Baratheon. Ou seja, continuamos com as pessoas mais poderosas sem pontos de vista para os leitores. É o truque do tio Jorge, ele coloca pessoas acompanhando os poderosos e nunca sabemos o que eles pensam. É o caso também do Robb Stark, não sabemos o que passa na cabeça dele, temos que nos contentar pela visão de sua mãe, a Catelyn Stark. Assim também como o Joffrey Baratheon, não sabemos o que ele pensa. Aliás, ainda bem, né? Porque quem quer saber o que aquela besta pensa? Mas nos contentamos com a visão de seu tio Tyrion Lannister.
Assim, o mais prejudicado nessa falta de visão dos poderosos é o do quinto rei, o Rhaene Baratheon. Não há ninguém importante ao entorno dele para a gente entender mais ou menos o que ele pensa, ou pelo menos uma interpretação do que ele pensa. Mas essa opção do autor por isso até que é meio explicado no decorrer do livro, lá pelo meio do livro exatamente, não é? De uma maneira geral, esse livro é muito mais lento do que o primeiro. Inclusive ele é até mais extenso. E também porque ele distribui com calma a história que ele quer contar, retornando mais e mais aos pontos de vista que ele utiliza. Algumas características de série já podemos perceber ao terminar de ler o livro 2. Já dá para afirmar que a cada novo livro ele vai destacar uma nova sociedade e seus costumes. Outra coisa que já dá para destacar na série é que sempre há um personagem que está em viagem em direção a algum lugar, a algum objetivo. Bom, as mortes é mais que uma característica, é um estilo do tio Jorge, com certeza. Outra característica que talvez seja para toda a série é um personagem ter uma ascensão e depois uma queda ao final. Acontece até 2 vezes aqui nesse livro, com Tyrion Lannister, que se torna a mão do rei, e também com Tyrion Greyjoy. Vimos como ele teve uma grande ascensão, tentando se mostrar valoroso para o pai, e depois teve uma grande queda ao final. Enfim, mesmo que seja um livro aparentemente um pouco mais lento, ele também tem uma grande força e só perde um pouquinho em relação ao livro 1, de As Crônicas de Gelo e Fogo. Altamente recomendado, assim como o primeiro, e com certeza será o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Bom, é isso. Assine o canal e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e até mais!